Tour, tudo bem? Rodrigo Machado na área. Nosso programa hoje, o primeiro programa internacional. Então, welcome, ladies and gentlemen. Bem-vindos a todos a nosso programa. Sim, hoje estamos aqui com uma convidada internacional, galera, uma amiga de longa data, Aline Cristina da Silva. Aline, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Depois de tanto tempo que a gente não se falava, né? Hoje a gente conversando aqui ao vivo. A Aline é uma amiga muito querida, a gente teve uma passagem juntos de praticamente 2 anos aí no Senac, né? Na pós-graduação do Senac, lá, nem vou falar quando, para não entregar na cidade. Nós fizemos a pós-graduação de planejamento turístico, planejamento e marketing turístico, né? No Senac, e foi muito legal, a gente criou uma turma bem bacana lá, e que a gente se fala até hoje, enfim, a Aline fazia parte de um grupo ali, das meninas da hotelaria, que já trabalhavam juntas, tudo, eu e o Rogério vindo dessa parte mais de eventos e turismo, e ali a gente formou uma turma muito legal. Aline, fantástico falar com você, é muito bom saber notícias suas, da sua família, e obrigado, viu? Obrigado pela presença, dá o seu bom dia aí pra galera. Bom, já que é internacional, buenos dias, não? Buenos dias, sim. Estou falando aqui da Espanha, então para situar vocês um pouquinho, eu moro numa região super bonita, chamada Galícia. É uma região verde, rica de uma gastronomia incrível. É a terra do pulpo à la gallega, ou polva galega, como a gente come em alguns restaurantes pelo mundo, né? Eu estou a 100 quilômetros de Santiago de Compostela, é o território dos peregrinos. Para quem quer saber mais sobre isso, essa é a região, Galícia, né? Como o Rodrigo mesmo falou, faz o quê? Mais de 20 anos. 20 anos. 20 anos, vamos parar assim, desse encontro. Mas eu falo que quando a gente encontra as pessoas que estão na mesma sintonia que a gente carrega essa amizade pro resto da vida. Por mais que a gente ficou, de uma certa forma, já no nosso isolamento, né? A gente já ficou nesses 20 anos no nosso isolamento, a internet e essa parte sempre fez com que a gente mantivesse contato, né? Exato. Contando um pouquinho sobre quem eu sou. Sou formada em hotelaria pelo Senac de Água de São Pedro. Comecei minha carreira jovenzinha, com 19 anos, no Intercontinental, em São Paulo. Nessa época, que era que eu fui fazer a pós, por isso que a gente se cruzou aqui. Depois eu fui fazer a abertura do Hilton São Paulo Morumbi. Trabalhei com vinhos nas importadoras, Vinci Mistral, trabalhei em consultoria de mercado de luxo, empresa de turismo de incentivo, até que o bichinho começou a me picar, né? E eu tive um empurrão do meu marido que falava para mim: por que você não faz tudo isso que você faz para você? Você conhece tanta gente, você trabalha com eventos, você se relaciona bem com as pessoas. Cria uma empresa sua, vai trabalhar, criar algo seu, proprietário seu, porque aí você pode imprimir a sua alma, a sua cara nesse negócio. E foi isso que eu fiz em 2014, me atrevi com a cara e com a coragem, mas eu me vi ainda um pouco perdida, né? Eu falei, o que eu sei fazer? Eu sei fazer eventos. Então, eu queria ser freela de eventos descolados. Então, eu fiz vários casamentos, organizei vários eventos também do trade de turismo, mas nunca tive essa ambição de ficar imprimindo a minha marca, aparecer, né, criar uma estrutura de empresa. Eu tinha o que eu vejo que é o que mantém muitos profissionais relevantes no mercado, que é conhecimento do que se faz e um bom relacionamento com qualquer tipo de provedor. Então, isso te permite circular com mais facilidade para você depois concretizar isso em forma de projeto, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha naquela época, e comecei fazendo esses trabalhos. 2017 eu fui mudar para o Rio de Janeiro, aí veio aquele pânico, né?
Eu falei, gente, e agora? Estou indo para uma cidade onde eu não conheço ninguém, né? Não é meu território, como é que eu vou fazer? E as pessoas que me conheciam, já no Rio, um pequeno círculo de amizade, via em mim muito latente essa parte da hoteleira, que ajuda a melhorar o serviço, que traz a hospitalidade com ela. E assim eu fui começando prestando pequenas consultorias para guest houses, né? Que é o quê, basicamente? Para quem não é desse universo aí, não entende. Guest house você tem uma casa bonita, um lugar legal. A maioria dessas pessoas já viajou o mundo inteiro, gosta disso e começa a receber em casa. Receber pessoas, receber turistas, né? Receber turistas, né? Mas de uma forma mais profissionalizada da coisa, né? Eu falo que era assim, era aquele comecinho do Airbnb profissional, porque na verdade o Airbnb ele já existia lá atrás, só que eram as guest houses, até que a plataforma joga todo mundo para essa comunicação e venda de uma forma mais segura e mais ágil, né? Que é isso que o Airbnb faz. E eu comecei a dar consultoria para algumas guest houses e de repente eu me vi consultora, né? Falei, pô, que legal, tô gostando disso, né? E comecei a fazer as consultorias, mas depois eu já tinha as malinhas prontas para vir para a Espanha, né? E eu tive que me reinventar mais uma vez. Falei, o que eu vou fazer? Tenho uma criança pequena, estou indo para um outro país e eu tenho muito respeito em chegar aqui na Espanha e querer trabalhar com o turismo e a hotelaria, por quê? É um cenário que eu não conheço. Eu estou aqui há 3 anos, eu gosto de dizer que eu estou tateando. Para mim é um país referência no turismo, é o pilar mais importante da economia aqui, por isso que agora, com esse momento da pandemia, a gente está passando muito mal com isso, né? Mas também é um turismo super profissional, totalmente diferente do que eu via e vivia no Brasil, né? Aqui o negócio é organizado, aqui o governo encara realmente o setor como um pilar forte da economia para levar o país para frente. Aqui se preocupa com sustentabilidade. Agora está vindo cada vez mais forte essa cobrança do controle de visitantes nos lugares, para você não ter a depredação, a degradação do meio ambiente, não incomodar o local. Né? Preservação do patrimônio, do atrativo e tudo mais. E não incomodar o local, porque a gente, como posição de turista, vai naquela vibe, uhul, local experience. Só que a gente está invadindo a casa da outra pessoa. Exato. Entendeu? Exato. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu sentia isso. Quando eu queria a minha cidade para mim, e a minha cidade estava cheia, os lugares eu não conseguia entrar, fica mais caro, né? Então, é bom para quem? Para quem vive do turismo. Para quem não vive do turismo, é incômodo. Então, você tem que saber dosar esses dois lados, né? Exato. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E algumas pessoas falaram, você não quer continuar prestando consultoria para a gente online? Não precisa vir aqui, né? Porque a gente tinha aquela coisa do presencial muito forte, que agora quebrou um pouco. A pandemia quebrou esse paradigma, né? Bastante. E eu comecei a fazer as tais das consultorias online, mas eu acredito assim que um processo de consultoria ele é muito longo e mais denso. Então, com a diferença de fuso horário, eu me via que eu não estava entregando aquilo que eu gostaria de entregar. Então, eu tive que repaginar isso e comecei a trabalhar um conceito de mentoria. O que é um mentor? O mentor é aquele cara que está vendo de fora, né? Que, de alguma forma, tem o radar ligado e te aponta caminhos, né? Ele te traz ideias, conceitos, te faz provocações, porque a gente gosta de ir atrás do resultado, mas ninguém gosta de se perguntar as coisas, né? Então, o meu papel na mentoria é exatamente isso, essa provocação com perguntas, mas por que você faz o seu check-in desse jeito? E por que você não faz desse jeito? E por que você só tem no Booking? E por que você não sai e não investe no seu site, faz um site bonito e capta a reserva direta para você? Então, eu comecei a ir por esse caminho da mentoria, ajudando ele mesmo, né? A pessoa que me contrata, é ele que vai dar as respostas, porque o negócio é dele. Você faz as perguntas certas para ele dar as respostas que ele esteja procurando, né? Para as necessidades do negócio dele, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que é o forte da mentoria, eu trago muita referência. Porque geralmente é o que o hoteleiro pequeno, detalhe, eu trabalho as mentorias só para hotelaria independente, hotel pequeno. Né? Sem eu não bandeira, quero sem nada, sem rede, nada.
Não. Se a rede um dia gosta do jeito que eu falo, o conteúdo me chama, ok, eu nunca digo não. Mas o meu foco de trabalho é esse pequeno, porque o que eu entendi, Rodrigo? Eu entendi que as grandes redes foram as minhas grandes escolas, até mesmo quando eu tive a minha temporada em Dubai em 2007. Eu aprendi muita coisa. E eu vejo que o 70%, na verdade, tá, da hotelaria brasileira, o provedor de hospedagem no Brasil, ele é independente. A parcela significativa dos hotéis de redes, embora a gente veja muito, né? Accor, Holiday Inn, a gente vê as marcas por aí, mas é porque eles têm um marketing muito forte, muito agressivo. Mas a maioria é propriedade familiar, está no interior do Brasil e tem muitas dificuldades de agir e pensar estrategicamente, né? Faltam processos, falta organizar um standard de padronização de determinado tipo de serviço. E eu vi que eu tinha tudo isso dentro de mim. E o que eu comecei a fazer? Traduzir numa linguagem que essa pessoa entenda. Entenda, legal. Para ter uma ideia, eu não fico falando com eles nenhum desses termos em inglês. Ai, meu, quanto é o seu budget? Não existe budget. Quantas room nights? Exato. Não existe essa linguagem. Porque eu comecei a perceber que eles não se conectam. Quando você vê até próprio eventos do trade, que eu ia nos eventos, esse hoteleiro, muitas vezes, ele não está ali também. Porque é uma linguagem tão corporativa, sabe? Tão num patamar mais alto, que ele não se conecta, primeiro, porque ele não se vê ali, e segundo, porque ele não entende. Essa é a realidade. Então, eu não fico falando de branding, eu falo de ativação de marca, né? Eu não falo de customer experience, eu falo qual é a melhor experiência que você vai entregar para o seu cliente. Eu não falo de customer journey, eu não falo nada disso. Eu traduzo para o universo do cara e o cara sabe o que eu estou falando. Não, tá certo. É a comunicação, né? Você tá trazendo uma linguagem que o receptor ali vai entender. Não adianta você vir com uma linguagem rebuscada que o cara não entende. E é legal que você falou isso, porque assim, no Brasil, não só no Brasil, né? Mas você pega realmente a hotelaria mesmo, os meios de hospedagem, né? Sejam eles médios ou pequenos, estão na mão de pequenos empreendedores, né? Familiares, aquele negócio que passa na mão do pai para filho, ou que a pessoa investe, e a hotelaria, de uma forma geral, demora para você ter um retorno, né? O retorno financeiro do investimento de um hotel são anos, né? São anos. Então, se você não falar a linguagem do empresário ali, a linguagem de quem está administrando, realmente não vai ser efetivo, né? Exato. E eu encontrei, né, esse nicho, que eu falo, eu sou muito nichada, não atendo todo mundo, não falo para todo mundo, e a mentoria que eu gosto de trabalhar, que tem uns pilares que eu vou falar para você, ela não é para todo mundo. E ontem mesmo eu fiz um post no Instagram falando um pouco sobre isso, que as pessoas me acham. Não sou eu muito que vou atrás delas, eu não prospecto. Porque a pessoa tem que sentir que deu liga, sim, sabe? Com a proposta sim. que eu faço e as provocações que eu vou ter, né? E uma coisa que, quando eu comecei esse processo de mentoria, eu lembro muito bem que uma pessoa falou para mim, você sabe que esse seu discurso o Brasil não entende. Você sabe que esse seu discurso o Brasil não está preparado. Eu falei, ótimo, então é aí que eu vou crescer. Sim. Entendeu? Porque o que eu vejo é a mentoria que eu trago é uma mentoria que ela está sustentada em estratégias mais humanas. Enquanto está todo mundo falando do digital, todas essas coisas de realidade aumentada, eu volto para o básico. Pessoas. Entendeu? Que todo mundo esquece. Eu vejo que às vezes o hoteleiro compra o melhor software de gestão, ele coloca o site dele, ele faz todo esse processo de digitalização, só que ele não tem um pessoal bacana, preparado, que é bem observador, né? Que é atento aos detalhes, que entrega a experiência, porque no fundo, você pode ter a estrutura que você quiser. Só que se você não tiver essas pessoas ali... Sim, exato. Não existe entrega de experiência nenhuma. Exato, então, e hotelaria são pessoas, é atendimento ali, é empatia, é o contato, é a recepção, a hospitalidade, né? Esse conceito da hospitalidade. Não adianta você chegar ao hotel, pode ser maravilhoso, mas se não tiver pessoas, e por outro lado, tiver pessoas atendendo muito bem e a estrutura também ser uma porcaria, também não dá. Então, acho que é um peso dos dois, né, Aline? Acho que essa balança é fundamental, né? E assim, eu defendo um manifesto, que até o que dá um nome
ao meu projeto, eu não gosto nem de chamar de empresa, porque eu sou eu empreendedora, né? Não tenho uma estrutura, não falo nós fazemos. Outro dia eu escutei, desculpa, só te cortando, o cara me perguntou, essa pessoa ela é uma empresa ou ela é eu presa, né? Tipo, não, é uma eu presa, porque a empresa sou só eu, né? Exato, e assim, eu não gosto de ficar falando na terceira pessoa, nós fazemos, nossa equipe, não, sou eu, né? E até eu acho que dá esse caráter artesanal, manual, personalizado, que eu trago para cada uma das mentorias. Não tem nada pronto, são 4 encontros online, e que eu identifico, na verdade, a necessidade de cada cliente, né? E eu defini esse projeto chamado como Hospitalidade que Move. Hospitalidade que move, ó. Guarda bem esse nome, peraí, um minutinho só, Nenê, peraí. Vai lá. Tá fazendo muito barulho aqui, peraí. Abre a janela que tá calor, aí faz barulho, aí fecha, tá barulho, mas faz calor. Hospitalidade que move, guardem esse nome, hein, pessoal, guardem esse nome aí. E assim, a proposta dessa hospitalidade, que eu acredito, é fomentar o conhecimento, tá? E também esse protagonismo de todo mundo junto, tá? É uma hospitalidade colaborativa. Eu não falo, nesse meu conceito, eu não uso a palavra concorrente. Para mim, concorrente não existe. O seu maior concorrente é você mesmo, de acordar, ter a coragem de acordar todo dia da cama e querer fazer um negócio que seja diferente, que transforme a vida das pessoas, que as pessoas queiram ir trabalhar na sua empresa e não que você tem que ficar procurando funcionário para trabalhar para você, e que de alguma forma você devolva algo para a sociedade. Eu acho que a gente já está nesse nível. Não entendeu que é isso que é para esse movimento que nós estamos indo, entendeu? Vai morrer igual Kodak, vai acordar da noite pro dia e não vai entender por que o hotel do lado tem gente e o dele não tem. Tá? Eu acho que a gente está nesse momento. E é que eu te falo, por que o meu discurso não estava pronto? Porque esse meu discurso, eu comecei ele há 6, 7 anos atrás. E que as pessoas não entendiam. Né? Ou quando as pessoas usavam o mote da sustentabilidade para fazer marketing. E de sustentável o hotel não tinha nada. E de prática sustentável o hotel não implementava nada. Né? De inclusão, de diversidade, né? De trabalhar de forma colaborativa dentro de um destino. Ah, legal, eu sou o hotel. E por que eu não cruzo a rua e não vou conversar com os restaurantes, não vou falar com as agências de viagens, com o receptivo, o cara que proporciona as atividades ao ar livre, e a gente não defende o nosso destino? Porque hoje em dia, agora com a pandemia, qual que vai ser a briga? Não é mais briga meu hotel com o seu, é por destino. Exatamente. Tá? Que está muito melhor estruturado, que as empresas realmente estão certificadas e seguras, porque tem muita gente que colocou no site Covid Free, só que de free não tem nada, porque nunca passou uma fiscalização. Aqui na Europa tudo é fiscalizado, entendeu? Para você ganhar o selo, você não põe o selo e fala que é, você tem que ir atrás da vigilância, para a vigilância colocar o selo para você. Então, assim, é essa hospitalidade que eu gosto de buscar e compartilhar com as pessoas e encorajar elas. Porque para você fazer isso, você tem que ter coragem. É você questionar o status quo, é você fechar os olhos para o efeito manada, é você mostrar a sua verdade e não criar um storytelling, né? Uma historinha mentirosa para vender. Né? Que a gente sabe muito disso, e eu busco isso, sabe? Que você, né, esse hoteleiro, ele seja o protagonista da transformação que ele quer ser. Eu não sou uma bruxa, né? Não tenho bola de cristal, mas eu falo para ele: olha quem é o seu cliente. Você já parou, que eu brinco que é o tal do Small Data, que eu li um livro sobre Small Data, né? E é muito interessante. Eu falo assim: a gente está no Big Data. Big Data dá o que para você? A hora que chega uma reserva do Booking? O nome do cara, se é homem ou mulher, o e-mail, a região que ele vem, o quarto que ele escolheu, e acabou por aí. O Small Data, para você melhorar o seu padrão de atendimento e surpreender o cara, tem que estar na pessoa que está tendo a interação com ele o tempo inteiro. Exato. Então, por exemplo, a pessoa chega na recepção, você já parou para prestar atenção à roupa que ele está usando? Isso já começa a dizer sobre a pessoa. Ele está com uma marca consciente de roupa, ele está com uma marca de luxo,
ele está com uma marca esportista, ele está com uma marca de modinha. O que ele está vestindo? Você já começa a colocar ele dentro de uma caixinha. Depois você começa a acompanhar o que ele pede num restaurante, num bar da piscina, em outras áreas. E você vai mapeando isso. Só que isso o Big Data não te dá. É o seu funcionário que tem que prestar atenção. Se tem uma criança, um bebezinho que está chorando, que está com fome, o funcionário tem essa liberdade de interagir com a criança e não simplesmente fingir que não está vendo aquele incômodo na mesa, que também começa a incomodar todas as mesas ao lado, né? Então, é tudo isso. A criança está chorando, vai ali, pega uma massinha, traz um brinquedinho. Tem essa, né? Se você está trabalhando num hotel de lazer, que tem essa área que vai receber família, você tem que ter essas sacadas. Entendeu? Então, o meu trabalho é esse, ajudar o cara, provocar o cara a identificar nesses pequenos detalhes onde ele vai entregar aquele efeito wow. Uau, o efeito surpresa, né? O encantamento. Precisa de dinheiro para isso. Não precisa. Observar, e você trouxe um ponto fundamental, porque processos e pessoas, né? A gente acha que um bom atendimento, tal, depende da pessoa, né? Ou depende enfim, se a pessoa é simpática ou não e tal, mas muito dele, a maior parte deles é processo e conectados com pessoas, né? Pessoas que conseguem observar, trazer para dentro a informação, ali você tem o processo que você vai fazer com ela e voltar com uma experiência diferente. E assim, a gente vive na era da experiência, né? Agora, a experiência digital, experiência 4.0, enfim, a gente vive nessa era, todo mundo quer viver uma experiência diferente, né? A gente, quando viaja, procura alguma conexão com a comunidade e tal. E aí você trouxe um tema, Aline, e dentro da sua mentoria, né, você fala, né, a hospitalidade, né? Só que a hospitalidade, ela tem um conceito muito amplo, né? Assim, eu acho que ela foi ganhando amplitude. Você trouxe coisas aqui como sustentabilidade, diversidade e inclusão, enfim, temas que com certeza a sustentabilidade não é só ambiental, né? A gente está falando da econômica, da social, da governança, enfim, uma porrada de coisas, sei lá, 10 a 20 anos atrás, pouca gente falava, né? Mas o que é esse conceito da hospitalidade? Você, como uma especialista na área, né? Eu sei que você tem também o Slow Travel, né? Que está dentro desse projeto que você desenvolve. Mas o que é, assim, para um leigo que nunca escutou, o que é a hospitalidade? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Vamos lá. Eu vou falar a visão da Aline. Isso. A gente vê por aí que a hospitalidade, discursos dizendo que a hospitalidade é dom, que ela é arte, que ela é talento. Eu não acredito um pouco nisso, tá? O que eu acredito é que a hospitalidade é um trabalho estratégico e um olhar apurado, tá? Vamos partir dessa premissa aí. O segmento da hospitalidade, na verdade, ele abrange a parte de alojamento, tá? Que seriam os hotéis, pousadas, enfim, onde a pessoa vai passar uma noite, vamos dizer assim. Restauração, que são os restaurantes, toda essa parte de gastronomia. Quem oferece atividades de entretenimento. A parte dos navios, tá? E agências de viagens. Esse é o Hospitality Sector, que na verdade a gente importa essa palavra do conceito americano, o conceito inglês, porque o setor de hospitality existe muito forte nos Estados Unidos e na Europa, muito bem consolidado. No Brasil ainda ele anda um pouco de forma isolada, e as pessoas atribuem a hospitalidade muito focada em 2 pontos, hotel e restaurante, né, em vez da parte ampla. Eu acredito que a hospitalidade ela está em todo lugar onde você tenha a interação humana, né, onde alguém recebe alguém, né, um forasteiro, alguém de fora, tá? E isso pode acontecer na primeira vez que eu entro para conhecer o seu site. Tá? Isso agora. Eu não preciso pegar minha mala, chegar até no lugar. Não. O papel da marca, tá? Como ela é trazer a hospitalidade desde o meu primeiro ponto de contato. E hoje a gente tem múltiplos pontos de contato. É uma rede social, né? É uma abordagem no telefone, é uma newsletter, é um site. Então, a hospitalidade, o que é? É essa interação que, apesar dela estar dentro de um contexto digital, eu tenho que fazer a pessoa entender que tem um humano por trás disso. E a hospitalidade, ela transcende o serviço, por quê?
o serviço em si, ele é um processo operacional e técnico, que hoje o robô faz. Tá? O robô faz. Onde o robô não chega? Ele não chega na empatia, ele não chega no discernimento, ele não chega na observação e nessa interação humana. Eu dou um exemplo numa palestra que eu falo, que chama Hotelaria Inteligente, onde eu carrego um pouco disso. Quando você vê que um hóspede está chegando 10, 11 horas da noite de um voo longo, você sabe isso, que você está sabendo de onde o hóspede vem. Se é um robô, ele vai fazer totalmente a parte processual de um check-in, né? Ou se é um totem, você vai ali no totem, dá o documento, faz o negócio e vai embora. Se é uma pessoa que está recebendo isso, os hotéis de luxo fazem com maestria. Por quê? Não é porque é de luxo, é porque eles selecionaram as pessoas certas para estarem aí nesse momento crucial da interação, né? Como é que foi a sua viagem? O senhor aceita um copo de água, né? Aceita um chá? Você quebra aquele cansaço que a pessoa chega até o balcão da recepção querendo ir embora para o quarto dela logo. Então, você já começou meu momento da acolhida ali. A hospitalidade é isso. É aquela coisa que está no ar e que você me toca ou pelo sentido ou pela emoção. Ou pela emoção. Entendeu? São os dois canais que ela conversam. Ou identificando uma necessidade, né, também ali, porque a hora que você traz pessoas atenciosas para esse momento da verdade, né, e é o primeiro momento da verdade, esse contato, né, você tem muito mais chance com um profissional que está com o olhar atento, que tem todo esse background de processos e tal, de identificar uma necessidade ou de entregar um serviço adicional que aquele cliente não esteja esperando, né? E aí você eleva a expectativa dele, quer dizer, você eleva a satisfação dele além da expectativa. E eu concordo com você plenamente quando você começou a falar da hospitalidade do ponto de contato, assim, eu te digo até mais, nem é o ponto, no meu ponto de vista, extrapola até o ponto de contato humano, é o ponto de contato com a marca, né? Se a marca não te transmite essa sensação de hospitalidade, esse acolhimento, porra, quantas vezes você quer entrar num lugar, você quer ir visitar? Esses dias mesmo, minha esposa estava vendo, a Carol estava vendo um negócio no Instagram, ela falou, eu quero ir numa pousada tal, lá em Espírito Santo, lá em Domingos Martins. Ela olhou lá, Rabo do Lagarto, eu olhei, eu comecei a ver, você sente a acolhida dos caras. Então, lá é lindo, é um lugar que eu sempre quis conhecer. Você sente o acolhimento dos caras nas postagens, você sente o cuidado que ele tem com o quarto, com a decoração, com a arrumação, todos os mimos ali que são colocados e tal. Então você vê que é um cuidado que é genuíno, né? Que tá intrínseco no processo dele e nas pessoas que trabalham lá. Então, e aí você já sente essa hospitalidade no contato, na própria rede social. Então, acho que isso é uma coisa que a galera acho que talvez não tenha se ligado tanto ainda, né? Que não é só, igual você falou, não é só colocar seus quartos no Booking, o Booking é frio, é legal, uma baita ferramenta, eu uso pra caramba, adoro e tal, mas ele é frio, né? Então, assim, não adianta você estar no Booking e você não ter um site, né? No site você conseguir transmitir os seus valores, né? Sua missão, o seu propósito, o que a sua marca faz, o que a sua empresa entrega, o que você está entregando para a sociedade, para a comunidade que você vive. Você não consegue fazer isso no Booking. Você não consegue fazer isso no hotéis.com. Você tem que fazer isso no seu site. Então, assim, isso faz parte do complexo ali, né? Das ferramentas que você tem que ter para poder trabalhar. E pegando um gancho também, eu lembro quando eu fiz o meu TCC lá atrás, a gente foi buscar uma pesquisa de um professor, marido de uma professora nossa, aliás, professora Nádia, se estiver escutando, um beijão para a senhora, saudades, lá da Metodista. O marido dela fez uma tese sobre hospitalidade na época, faz bastante tempo, e a gente usou isso como base, uma parte do nosso TCC. E eu lembro muito bem que ele falava sobre isso, informar e receber, né? Acolher, informar e receber. Ele explodiu a hospitalidade entre longa distância e curta distância, né? Então, como que aquele destino tinha que se comportar quando o visitante estivesse chegando, né? Até ele chegar no destino e quando ele estivesse lá dentro. E um dos pontos que ele falava era isso, informar e receber. Quantas vezes a gente vai para um lugar que você não tem placa, que você chega no lugar, você não sabe. Tudo bem que hoje a gente tem o Google, né, o Waze, facilitou muito, né? Mas quantas vezes você chega num lugar que você não sabe onde estão as coisas, né? Você não tem uma sinalização
a sinalização turística do destino faz parte da hospitalidade. E aí, quando você não tem uma sinergia entre o hotel, o restaurante, o receptivo e tal, fazendo essa gestão e criando tudo isso, às vezes o lugar não tem nenhum conselho municipal de turismo, não tem nada, você não consegue trabalhar, as pessoas trabalham independentes, né? E aí acho que fica olhando para o seu umbigo, trabalha o seu negócio, mas não trabalha o seu ecossistema, e aí a coisa não evolui, né? Exato. Eu gosto de olhar no Brasil, no meu ponto de vista, dois destinos que são cases, porque todo mundo está unido, né? É bonito e Trancoso. Você tocou um ponto muito legal, né? A hospitalidade do destino. A hospitalidade, ela acontece em 3 esferas, que eu gosto de dizer. A esfera pública, que é aí onde a gente não tem um pouco esse controle, mas, ao mesmo tempo, é o que eu provoco às vezes meus clientes. Você tem esse controle, porque o governo é você. Exato. Ó, você elege. O governo é você. E se ele não faz, se organizem entre vocês e faz um movimento contrário. Se você não está fazendo nada ilegal, você não está fazendo nada fora da lei. Exato. Entendeu? Às vezes vocês estão aí com um problema de sinalização, até você pedir a alguém que vai ter que chamar uma licitação. Gente, tá? Vai ali vocês, faz a vaquinha, coloca uma placa bonita, pega um artista da cidade que faz e descaracteriza essa placa de um jeito legal, lúdico, e muda. E quando você começa a ver essas coisinhas em bonito, em Trancoso, essas plaquinhas que guiam a gente, e vai fazendo esse encantamento da viagem, entendeu? É isso. Então, exato. Essa é a esfera pública, que às vezes a gente acha que a gente não controla, mas a gente controla se a gente quiser se organizar. Depois você tem a esfera privada, que é quando a gente tem as grandes redes, tá? Que são e chegam no destino, muitas vezes só estão ali para sugar e não para devolver, né? Sim. Ou integrar. Eu lembro quando começou o Sauípe lá atrás, que deu um chabu, que eles não estavam contratando ninguém local. Então, é um puta impacto, né? Ou agora, recentemente, que estava acontecendo em Jericoacoara, que grandes mansões, as pessoas estavam expulsando essa população ribeirinha caiçara que vive por ali, que eles são a cara do local experience. E, de repente, essa galera não está ali, né? Então, a gente tomar cuidado também com essa parte dessa hospitalidade privada. E o último braço que eu falo, que é a própria comunidade. Porque se você está chegando, como eu estou vendo que está surgindo tanto no Brasil quanto aqui, né? Aqui é o regresso ao pueblo, né? Que as pessoas agora redescobriram o pueblo. Todo mundo quer ir para o pueblo, sabe? Todo mundo quer ter uma casa no pueblo. Então, assim, só que a hora que você chega ali para fazer essa exploração turística, conversa com esses moradores que estão ali, que nunca saíram dali, incorpora eles, fala o que você quer fazer, porque você vai ser um incômodo para eles também. Exato. É um corpo estranho, né? Exato. Então, a hospitalidade ela tem que acontecer de forma sinérgica nesses 3 pontos, sabe? Então, todo mundo tem que conversar. Aqui saiu agora no jornal, esse domingo, que eu gostei muito. Tem um grupo de restaurantes aqui que chama Grupo 9, tá? São os melhores restaurantes da Galícia. Eles têm estrela Michelin, ganham prêmios e respeitam a gastronomia autóctona, usando os produtos daqui, tá? Com toda essa loucura, abre e fecha hosteleria, abre, fecha, 30% de ocupação e não pode, enfim. Eles colocaram a mão na mesa e chamaram todo mundo para conversar. O governo, os sanitários, os donos de restaurante. Peraí, esse problema é um problema de todo mundo. Você me manda fechar por causa disso. O outro não deixa eu abrir por causa disso. Então, vamos repensar o setor da restauração, né? Que a gente chama restauração, todo o setor de restaurante e bares. Então, tá todo mundo sentando numa... Olha que bonito isso. Claro. Todas as partes envolvidas estão sentando numa mesa para resolver um problema que é de todo mundo. Exato. Não tem que apontar a caneta, né? Porque você não deixa, porque você não entende meu lado. Porque no começo era isso. Quando eles se adaptaram e fizeram todos os ajustes que precisava ter, o distanciamento das mesas, os painéis de acrílico, o menu no QR Code, fizeram tudo. Aí eles falam, poxa, tudo que vocês falaram pra gente que era protocolo, a gente fez. E agora a gente não pode abrir? Isso é surreal, né?
E agora você me cobra imposto se eu não estou faturando? Isso é surreal. Eu tenho que pagar água e luz, né? Se eu não tô... Então, é isso que eu falo. Fomentar essa interação de todo mundo para resolver o problema que é de todos. Exato, Né? E a não. pandemia está provando isso, o problema é de todo mundo. Então, por exemplo, companhia aérea entra na jogada, vão sentar, vão conversar, vamos tentar melhorar a frota dos voos. Se tirou o voo dessa cidade, vamos colocar uma van, né? Então você coloca o voo até essa, vamos colocar uma van para trazer as pessoas, porque o destino ficou prejudicado, porque a malha aérea foi cortada. Então, são todos esses ajustes que a gente pode fazer e fazer a hospitalidade, que nem você falou, se estender. Ela sai do microambiente, do lugar, e ela vai para o destino como um todo, desde o ponto de partida do viajante. Senão, eu acho que, claro, é fantástico esse trabalho com pousadas, né, com meios de hospedagens menores, mas você vira uma ilha, né? Você vira uma ilha dentro de uma região que, pô, ali você é o diferente. Tem muito disso, né? Roteiros de charme, né? A gente, esses lugares, até deu o exemplo aí do pessoal lá da pousada lá do Espírito Santo, do Rabo do Lagarto. Você acaba virando uma ilha, né? Mas o legal é você transformar a região. E aí você trouxe um ponto que eu queria que você comentasse também, que o trabalho que você faz, não só voltado para a hospitalidade, né, mas de um turismo consciente, né, de uma viagem consciente, como que isso pode impactar positivamente a região, né? Quem mora lá, qual que é o legado que esse equipamento turístico, que esse meio de hospedagem pode deixar para quem mora lá, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista social? Traz um pouco da sua experiência nisso, Aline, coisas que você viu. Conta pra gente. Vou aproveitar e já pegar o gancho e entrar no Slow Travel Life. Legal, show. Slow Travel Life. Guardem esse nome também, pessoal. Tem tudo a ver. Quando eu cheguei aqui, né, e eu vou trazer uns exemplos daqui, tá? Porque eu vejo isso muito mais estruturado aqui, que claro, o Brasil pode se inspirar. Quando eu cheguei aqui, comecei a visitar várias regiões da Espanha, eu comecei a perceber que os grandes centros mais visitados, que a gente sabe, que é o País Basco, com São Sebastião, que é Barcelona, a região de Sevilha, Córdoba, essas coisas, virou um turismo predatório, onde as pessoas querem ir para fazer selfie, dizer que foi e voltar cheio de bugiganga. Aí elas vão embora, deixando a cidade suja, a poluição sonora que eles causam, né? E muitas vezes o dinheiro que elas deixam ali, ele não é repartido, né, no destino, e sim para algumas pessoas que detêm alguns equipamentos ou equipamentos turísticos ou lojas que estão focadas com o universo do turismo, né? E eu comecei a observar isso e na contrapartida, os pueblos abandonados, né? Empresas que não se digitalizaram, hotéis que não estão em nenhuma plataforma de OTA, e você começa a ver esses dois contrastes, porque a Espanha é muito assim. A Espanha, se você olha para ela, é um país rural. A Espanha não é um país de grandes tecnologias, high-tech, super urbanoide, não é, tá? E aí eu comecei a pensar, cara, se eu trouxer essa bagagem que eu tenho do meu olhar para a hospitalidade, tudo que eu já viajei em outros países do mundo também, e se eu criar um projeto? Porque eu já vinha nessa necessidade de querer desacelerar. Eu falo assim, eu fui de São Paulo para o Rio, que já dá uma boa desacelerada, aí eu saí dali, eu vim para Ourense, né, e ainda já estou querendo caminhar o Passo do Pueblo. Estou numa cidade hoje de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes? O Pueblo é uma cidade menorzinha. Menor. E aqui eu aprendi que existe Pueblo e existe lugar. Lugar, né? Que tem às vezes 6 casas, tá? Então, assim, vai tendo essa redução. E eu comecei a olhar e falei, gente, esses lugares que a gente está conhecendo aqui, que de uma certa forma estão esquecidos, mas hoje eu falo ainda bem que estão esquecidos, né? Porque é só aí que você consegue ter a tal da preservação. Sim. Quando esses lugares estão meio remotos. E eu falei, pô, vou criar um projeto, né, com essa filosofia do slow travel. E o que é o slow travel?
O movimento Slow, na verdade, veio com o movimento do Slow Food, só para situar um pouco a galera, que nasceu lá na Itália, em oposição à chegada do McDonald's, tá? Que promove essa comida pré-pronta, que você não sabe de onde vieram os ingredientes, que a Europa é muito assim, tá? Procedência, origem, né? Todo produto a gente quer, é diferente do Brasil, a gente aqui quer saber quem fez, da onde vem, e tem a denominação de origem. E aqui você vê isso nos vinhos, nos queijos, nos pães, isso é controlado, tá? E aí eu comecei a ver tudo isso, falei, por que não criar experiências com denominação de origem? Sim. E esse é o propósito do Slow Travel Life, é eu viajar e descobrir pequenos produtores de vinhos, de queijo, uma pousada pequenininha, um pueblo que está escondidinho, tá? E eu visito esses lugares, tá? Eu converso com o criador. Eu não sou uma agência de viagens, igual eu gosto de deixar muito claro para as pessoas. Eu quero criar o roteiro, então você fala para mim, Aline, eu quero ir para a Espanha, mas eu quero fazer algo totalmente diferente. Eu falo, você topa vir para a Galícia? Porque a maioria das pessoas, quando fala da Espanha, quer escutar flamenco e comer paella. Exato. Eu falo, aqui você vai escutar a munheira e comer arroz de bogavante. Então, são coisas totalmente diferentes, né? E eu falo, se você quiser, você vai ter um roteiro muito bacana e totalmente diferente. Então, esse é o propósito do Slow Travel Life. Mas o que eu trago dentro dele? A colaboração. Então, eu falo, eu não me gabo, eu não quero fazer nada sozinha. Por isso que eu falo que nós somos anfitriões apaixonados pela Galícia. Por quê? Eu tenho essa rede com quem eu estou conectando que vai me ajudar a criar essa experiência. E essa experiência é criada também por eles, não é só pela Aline. Eu não quero que eu leve, eu não quero ser a ganhadora dos louros. Sim, não. Você pega as ideias do próprio trade ali, né? Da própria, eu posso fazer isso. Pô, fiz uma vez aqui, foi um negócio diferente, eu posso aplicar também. Então você é uma rede colaborativa, né, Aline? Total. Então é o poder da colaboração, a hospitalidade afetiva, porque eu quero que tenha esse afeto, que eu quero que as pessoas sejam recebidas não de forma comercial, senão de forma carinhosa, porque é genuíno, porque eu quero receber essas pessoas aqui, e que a experiência seja autêntica nesse sentido. Ó, vou te levar para tomar um vinho de garagem, que o cara só faz 2.000 garrafas. Tá? E ele não usa nenhum tipo de pesticida, herbicida e nada. São essas coisas. Por quê? Porque eu falo para as pessoas, eu sou a local aqui. Sim, exato. Exato. Então, Exato, eu ia falar isso. E você só consegue prestar esse tipo de serviço porque você é um morador local, porque você vivencia, você consegue explorar. É impossível fazer esse tipo de turismo em massa, por exemplo. Você não consegue. Você tem que ser um morador local, identificar essas oportunidades, fazer essas conexões, ligar os pontos e oferecer um serviço diferenciado, né? Aí é uma experiência com uma hospitalidade diferenciada, né? Através de uma vivência local, né? E eu vou te contar uma história que é engraçada. Tem uma padaria aqui, numa cidade chamada Monforte de Lemos. É a 4ª geração, tá? Eles ganharam o prêmio, tá? De melhor pão, galego, enfim. E eu conheci eles porque o menino, o filho, que é a 4ª geração, trabalhava na creche onde eu levava meu filho, logo quando eu cheguei aqui. E um dia, a gente conversando, ele falou, eu preciso ir embora que eu tenho que fazer pão. E eu brinquei com ele, né? Falei, vou fazer um pãozinho em casa. Ele, não, na padaria da minha família. Eu falei, como assim? Comecei a conversar, que é isso que eu falo que é experiência autoral. Eu descubro quem está por trás disso e vou chegando. E fomos até gravar, né, para eu fazer meus vídeos, as coisas assim. Falei, será que vocês me recebem? Eu quero aprender a fazer empanada, eu quero... E aí eu fui nessa padaria. A vozinha, tá lá, a matriarca, né, a vozinho, tudo. E assim, vamos fazer uma experiência? Vamos trazer clientes aqui? Já te olham assim. Mas o que é isso? Né, com um olhar desconfiado. E aí eu tenho que explicar para eles. Falei, olha, eu não vou parar um ônibus aqui na porta com 15, 20 pessoas. Gente, olha como faz a empanada galega. Não. Eu quero trazer um casal, tá? Que você ensine ele a fazer a empanada galega. O que eu mostro? Que você tinha feito a pergunta para mim. O que é trazer de volta para a comunidade, para esse entorno? Uma fonte de incremento financeiro
que ele nem pensava que ele poderia ter. Usando da próprio espaço e a própria habilidade que ele tem, sem eu explorar ele. No tempo dele, que eu falo, você fala para mim quando pode. É segunda-feira à tarde? É segunda-feira à tarde, meu amigo. Esse é o esquema da escassez. Quer fazer? Vem. Vai ser segunda-feira à tarde, senão não vai ter mais. Entendeu? E eu vou cuidando desses pequenos detalhes quando eu vou construindo a experiência com eles. Que tem que ser o tempo deles. E não o meu tempo, Aline, money, que quer fazer dinheiro e fazer volume. Não. Né? E outra coisa, eu devolvo a vida para esses pueblos, porque muitos desses velhinhos que às vezes moram nesse pueblo se sentem esquecidos e abandonados. Mas também eu não posso chegar ali com 5, 6 autocaravana, entendeu? Estacionando, fazendo meu churrasquinho, gritando alto, pondo música alto. O que é isso? Né? Então, cadê a consciência também por parte do viajante? Exato. O papel mais difícil que eu falo para todo mundo hoje em dia, com essa questão do slow travel, é educar o viajante. Não é nem mais educar o destino, porque o destino hoje está sedento de alguém que venha, né, descobri-lo de uma forma consciente. Mas a gente precisa educar o viajante que joga lixo, que anda pelas ruas do pueblo, não entende a siesta. Porque muitas vezes o turista que não vive num país como a Espanha não sabe o que é a siesta, não respeita a siesta. As pessoas estão descansando depois do almoço, estão dormindo, por isso que as ruas estão vazias. Aí vem aquele grupo de gente correndo, gritando, falando alto. Sabe? É um pouco desse sentido. Sim. Imagina só, eu chegando aí no seu prédio, né? O seu vizinho faz uma festa e começa a chegar 30 pessoas para entrar no apartamento. E aquele barulhão que vai até as 10, 11, 12, meia-noite, 1h da manhã. Você fica incomodado. É isso que o turista faz na cidade das pessoas. Então, acho que a gente está precisando, na verdade, até que foi bom essa quebrada da pandemia, para aproveitar esse intervalo e educar as pessoas a viajar. Eu acho que as pessoas estão precisando disso. Uma educação como ser humano, como se portar num destino que não é a sua casa. Não, e você trouxe um ponto fundamental, porque realmente são milhares de turistas aí, né? O Brasil ainda... Estava conversando com um amigo meu ontem, tô redescobrindo a minha região, ele mora no Mato Grosso, eu não conhecia o Mato Grosso, né? Por causa da pandemia ele parou de viajar, então as pessoas estão redescobrindo o seu próprio entorno, né? E como que a gente tem que se educar, né? Você está indo visitar a casa de alguém, a mesma educação que você tem indo na casa de alguém, você tem que ter quando você vai visitar uma cidade, né? Conhecer um destino, porque realmente mostra quem você é, né, Aline? Eu acho que é um trabalho difícil esse, eu te dou toda a razão, não é fácil você educar o turista, ainda mais, você pega aquele turismo de massa, aquela horda de chineses na Torre Eiffel, você não consegue, então é um trabalho muito difícil. E, nossa, eu acho que você trouxe coisas fantásticas aqui, eu acho que quem tá com a gente aí, teve uma aula aqui com a Aline, eu acho que ela trouxe todo esse conceito, né, da hospitalidade aplicado, esse slow travel life. A primeira vez que eu fui no restaurante slow food, eu fiquei bêbado de tanto que demorou a comida, a gente tomou tanto e eu não sabia, não entendia o que era o slow food, e a gente estava numa mesa de 16 pessoas e assim, o meu prato foi o último, então imagina como é que não foi, né? O tanto que a gente não bebeu, mas você percebe, né? É a vida mais devagar, né? É desacelerar e é você vivenciar o destino. Né? Eu ultimamente tenho adotado o seguinte pensamento para minha vida. Eu vejo esses discursos, nossa, tá mais veloz, tá mais digital, e não, a mudança. Eu falo, gente, o sol, vamos parar para pensar, é muito tosco isso, entendeu o que eu vou falar? Mas assim, o sol não anda mais rápido. Não. As estações também não, elas não, né? Tem o período certo delas acontecerem, e o relógio tem 24 horas. Então, quem aí tá rápido? Vamos entender. Quem tá rápido no negócio? A gente, nós estamos rápidos. Exatamente. A gente coloca essa autopressão. Que eu falo que um dos motivos por eu ter deixado a hotelaria é porque eu entrei num processo de depressão e fadiga profundo. E foi quando me deu um sinal. Foi aí que eu comecei. E aí que eu falo que eu abandonei a carreira e comecei a criar repertório. E esse repertório, passando por importadoras de vinhos, agência de mercado de luxo, até loja de móveis,
eu trabalhei, startup, eu falei, eu não vou nomear muito aqui, tive um café em Bauru. Então eu falei assim, eu não vou nomear muito, porque senão fica extenso, mas assim, me permitiu ter um repertório. Isso, te Né? dá bagagem, né? Te dá bagagem. Quando eu converso com estudantes novos de hotelaria que me procuram, me perguntam, né, através de mensagens no LinkedIn, assim, eu falo, tenha muito claro se você quer fazer carreira ou se você quer construir um repertório. Hoje em dia, muitas empresas valorizam o repertório. Exato. O repertório, eu falo para eles, pelo amor de Deus, não termina a faculdade, vai fazer MBA, mestrado, vai viajar, frequente eventos, vai aprender a fazer coisas mão na massa, universo maker, vai construir essa criatividade que a escola, né, e que o nosso mundo corporativo mata. Exato. Né? Então eu falo, vai atrás dessas coisas. Eu falei, explore, porque se você tem pai e mãe dando suporte ainda. Que eu falo, essa é a hora de provar as coisas. Quando o pai e a mãe tá dando suporte, né? Quando você já tem 40 anos, né, com filho, aí você tem que pensar um pouquinho antes de pular do trampolim, né? Mas é isso, eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, até mesmo agora, para os profissionais, que essa pandemia, de alguma forma, descolou eles do universo que eles estavam, perderam seus trabalhos, ou tiveram que repaginar a função, ou viver meio sistema híbrido home office, com criança em casa e não sabe como lidar com isso. As pessoas com quem eu tive essa troca, igual a gente conversou um pouco antes da nossa conversa, eu deixo uma mensagem. É o melhor momento da sua vida, que às vezes você não tinha coragem de fazer isso, e você foi encorajado, né? Então, é o momento de se ressignificar, entendeu? Como pessoa, então, certo hábito. Tem gente que parou de fazer ginástica e voltou a fazer ginástica. Tem gente que não brincava com o filho e voltou a brincar com o filho. Então, assim, eu acho que é muito maior, né? Tem até se vocês quiserem, depois procurem no YouTube, tem um documentário chamado Eu Maior, que fala todo mundo. Fala o Mário Sérgio Cortella, fala o Karnal, fala Munja Cohen. Cara, primeiro, eu acho que a gente perdeu a parte de nos entendermos como pessoa. A hora que você é uma boa pessoa, você é um bom profissional, um bom pai, o que quer que seja, sabe? Minha filosofia ultimamente é essa. As pessoas ficam, eu fico escutando, né, os gurus de plantão do marketing digital. Tem que postar todo dia, tem que fazer os stories assim assado, porque senão não vende, não sei o quê. Eu falo, cara, tô vendendo sem fazer nada disso. Por quê? Porque eu estou imprimindo a minha verdade. Claro. Eu estou fazendo as coisas no meu tempo. Quando eu venho e posto um conteúdo, eu trabalhei esse conteúdo, eu não traduzi, eu não fiz copy-paste, né? Porque é isso que a gente vê, mais do mesmo. Os 5 passos para, os 3 maiores segredos, né? O que os grandes executivos fazem para. Cara, eu tô cansada. Arrasta para cima que eu vou te contar. Meu! Chega, não dá. Eu cansei, sabe? Eu falo. E até é uma coisa engraçada, mas assim, eu entrei no tal do Clubhouse, que agora, né, todo mundo fala do momento. Mas assim, eu falo, cara, é mais uma rede para tirar o meu tempo de coisas que me importam. Eu vou de vez em quando escutar uma coisa ou outra quando eu vejo assim, que tem moderação. Porque senão, para mim, sabe o que é o Clubhouse? Uma conversa de bar. Eu tô sentada no bar e escutando as conversas das mesas do lado. Então, tem que saber usar a ferramenta também, pessoal. Porque o pessoal vai se jogando, né? E é mais alguma coisa para tirar o seu tempo. Aí depois vem uma segunda pandemia. Ai, meu Deus, Deus me livre. Aí vai falar, nossa, eu tava perdendo tanto tempo com isso, com aquilo, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem tanta ferramenta digital que nos aproxima em curta distância e ajuda no distanciamento social, mas a gente também tem que saber usar o nosso tempo. É o mesmo para todo mundo. O sol acorda às 6 horas e vai embora às 6 horas para todo mundo, né? Então, é um pouco isso. Eu falo que o meu algoritmo sou eu. Eu seleciono o que eu vejo, o que eu posto, o que eu faço, porque a gente também tem uma super responsa no que a gente compartilha e no conteúdo que a gente joga para o mundo, porque a internet está cheia de lixo, né? Exato. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então é hora da gente se rever como ser humano mesmo, sabe? E foi isso que eu fiz, é uma das coisas, e que eu continuo fazendo. Eu falo que eu não sou, né? O que a gente gosta de falar, não sou, eu estou. Hoje eu estou como mentora
Mas quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa ideia de ser mentora. E daqui a pouco outras frentes estão me abrindo, que eu tenho um desejo enorme de escrever, eu gosto de escrever e quero me jogar um pouco mais nisso. Então, por isso que eu fico, às vezes, fora do universo digital aqui, porque eu tô no offline construindo coisas. Legal. Que também é importante. Não, eu acho que você trouxe provocações aqui mega relevantes aqui pra gente, Aline. Eu ia te perguntar, eu ia te fazer uma pergunta, você já deu a resposta, né? Uma dica que você ia deixar para quem quisesse entrar nesse e-mail. Pô, você trouxe um monte de conselhos aqui para quem está escutando a gente. Eu só tenho que te agradecer. Nós vamos deixar aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo depois os seus canais, o seu site, enfim, para quem quiser buscar informações com a Aline, enfim, entrar em contato, buscar o projeto dela de mentoria, do Slow Travel Life. E eu acho que o que você faz vem de encontro com uma necessidade que o planeta está sentindo, né? Que é desacelerar. Desacelerar, viver o momento, viver o hoje. A gente, nessa ansiedade, nessa aceleração, a gente está pensando o que vai ter na janta, semana que vem, onde eu vou no final de semana, o que eu vou, né? Já tem oferta de passagem aérea para o final do ano, o Réveillon vai ter vacina, não vai ter, e você traz isso com o Slow Travel, você traz isso aqui, vamos aterrissar, vamos desacelerar, vamos viver o hoje, vamos viver o agora, devagarzinho, e está muito conectado com tudo que você faz, com o seu propósito, com a hospitalidade. Então, só tenho a agradecer, foi muito inspirador. Eu espero que a galera de casa tenha gostado. Essa conversa vai ficar gravada, a gente vai pôr no podcast depois. Eu só tenho a agradecer, Aline. Obrigado mesmo. Prazer falar com você depois de 20 anos, mas a gente não vai deixar essa janela tão grande de novo, hein? Por favor. Não. Eu te espero aqui. Assim que vocês estiverem vacinados, né? Vem aqui visitar a minha Galícia, eu vou te mostrar meu universo Slow em foco. Isso, verdadeiramente, com o maior prazer, já o convite está feito, o convite já é compromisso, então assim que acabar essa pandemia, com certeza a gente vai se encontrar. Aline, obrigado, beijão na família, fiquem bem, seguros, com saúde e até a próxima. Se você ficou até o final aqui, galera, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, faz esse conteúdo chegar para mais gente. Vamos ajudar mais pessoas a conhecer, a se desenvolver e a saber mais sobre o universo da hospitalidade.